Oi pessoal, estamos aqui novamente com a Lúcia Stradiotti, que é mentora de mães e mulheres, e já no segundo vídeo, o primeiro vídeo também está aqui, assistam, foi super bacana. E a questão hoje, Lúcia, é partindo do princípio que a mãe, no processo de maternidade, fará uma transição, desejada ou não, como que ela se prepara financeiramente para isso? Tá? Se for desejo dela empreender pós-maternidade, como se daria esse empreendedorismo materno? Sou a Lúcia Stradiotti, educadora e mentora financeira de mães e mulheres, e antes de mais nada, quero agradecer o convite. Falar sobre esse tema para mim é muito importante, faz muito sentido porque foi exatamente o processo que eu vivi depois da maternidade. Acontece muito, é muito comum que com a chegada do primeiro filho, a mulher sinta a necessidade de fazer uma transição de carreira. Ela deixa de se enxergar naquele trabalho que ela tinha antes. Muitas vezes aquele trabalho é também incompatível com os valores que ela passa a enxergar com mais clareza a partir do momento que ela tem um filho ou uma filha para quem ela quer passar esses valores. E vem aquela necessidade, aquele desejo mesmo de poder acompanhar mais de perto, poder estar mais presente ou até mesmo de simplesmente mudar de área. E aí é muito importante que exista um planejamento para isso. É lógico que muitas vezes esse planejamento não existe, muitas vezes simplesmente a mulher perde o emprego, né? A estatística é muito alta, infelizmente ainda aqui no nosso país. Mas quando for do desejo da mulher, quando for da vontade dela de fazer essa transição, é importante que ela comece a se planejar para isso, tão logo ela comece a se planejar para engravidar. Lógico que às vezes a gravidez vem de surpresa, isso aconteceu comigo nos dois casos, né? Meus dois filhos vieram sem planejamento, mas sempre que possível é importante que a gente consiga se planejar, porque a transição ela pode demorar um pouquinho para acontecer, por vários fatores. Primeiro porque de repente você vai para uma área que você não estava antes, então você precisa de um pouco de estudo, de preparo, né? De se preparar realmente para embarcar nessa área. Às vezes você vai, por exemplo, começar um empreendimento. E aí a gente sabe, né, que um empreendimento no começo, ele dá muito mais ônus do que bônus. Então a gente precisa muito mais investir do que realmente vai ter um retorno financeiro logo de cara. Lógico que pode acontecer, mas na maioria dos casos a gente prevê mais ou menos uns 2 anos para que o retorno no investimento comece a retornar para a gente. Então a gente precisa realmente ter esse planejamento, né? Então, a partir do momento que você decidiu que é isso que você quer, eu aconselho você a buscar ajuda. Existem hoje várias pessoas que podem te ajudar nesse processo de transição. Então, mentores de transição de carreira, mentores de empreendedorismo, se esse for o caso, que vão te ajudar a clarear esse passo a passo. Mas, de qualquer forma, o que é muito importante você fazer é entender qual é a área na qual você pretende trabalhar. Não deixar que essa sua vontade, essa sua motivação seja simplesmente a questão financeira, porque se for, isso com certeza aos pouquinhos vai te drenando, sabe? Essa motivação ela acaba. Então, muito importante que seja algo relacionado ao teu propósito, à tua vontade mesmo, né, de realizar algo na vida, algo que faça mais sentido para você ou que seja mais condizente com a tua nova rotina. E aí você pode começar a traçar os primeiros passos. É muito importante também que, como eu disse, né, na medida do possível, a gente possa se planejar para a chegada do filho, para a maternidade, porque pode sim acontecer de você não ter ainda planejado uma transição de carreira, mas com a chegada do bebê, você começa a não querer voltar para o teu emprego. Nesse caso, você vai precisar de um tempinho maior e é legal você ter uma reserva financeira, é legal você ter se preparado para ter alguns meses, até para que você possa, de repente, voltar para o teu emprego, se for o caso, voltar para o teu trabalho, mas respeitando o seu tempo. A mãe puérpera, a gente acaba muitas vezes subestimando o puerpério, né? Achando que é um processo super rápido, super simples, e ele pode demorar, é muito relativo o tempo que ele demora com cada mãe. Eu, por exemplo, vivi um puerpério muito tranquilo no meu primeiro filho, mas com o segundo filho, o meu puerpério durou cerca de 2 anos, assim. Foi aquele mix de emoções, de sensações, e realmente muita coisa mudou. Foi quando eu passei pela minha segunda transição de carreira,
quando o segundo filho nasceu. Então, saiba que isso pode acontecer com você, que se acontecer você não está errada, não tem problema nenhum e que você pode sim se planejar para fazer uma transição de carreira possível. Se você precisar de ajuda, você pode contar com a ajuda de algum profissional.